Boa noite, companheiros e companheiras. Eu ingressei na corrente política do Didi alguns anos depois dele, em 1982. Militamos juntos desde aí. Estabeleci uma relação mais direta com ele a partir de 1987, um período de muitas lutas no movimento sindical bancário, quando eu também me tornei bancário. E desde então, nós tivemos uma convivência muito próxima, não só no movimento sindical dos trabalhadores aqui do Brasil, na CNB, posteriormente CONTRAF, no Movimento Nacional de Oposição Bancária, nos sindicatos. Ele foi dirigente aqui em São Paulo, eu fui em Belo Horizonte, posteriormente na CUT, na CSP com Lutas. E tive o prazer, ao longo desse tempo, de ter podido conviver com o Didi, e, inclusive, a gente se revezar, né, numa série de tarefas. Vez por outra, ele era o cara da linha de frente, que tinha que fazer o discurso, animar as massas, dizer que era possível lutar, que era possível vencer, e eu na retaguarda organizando. Vez por outra, o contrário, ele organizando, buscando apoios, eu tendo que cumprir o papel de fazer a representação. E Didi foi uma pessoa que eu posso afirmar que eu tive um prazer enorme de ter podido conviver ao longo desse tempo e conhecê-lo para além da sua dimensão política, a dimensão humana que esse companheiro tem. Travesso, acho que o sobrenome não é à toa, sabe? O humor, às vezes, era meio inglês, mas tinha sempre uma tirada, era bom cozinheiro, então era um ser humano com uma dimensão impressionante. Mais recentemente, quando se descobre a doença, e o Didi cumpria e cumpriu esse papel que foi relatado aqui, dentro da nossa central, a CSP com Lutas, a organização de toda essa rede internacional, eu mais uma vez fui chamado a fazer uma dobradinha com ele, e isso nos deu a possibilidade de viver juntos coisas que marcam a minha vida, a greve geral na França, na Espanha, a ida para conhecer a luta dos mineiros nas Astúrias, a abertura de contatos, relações internacionais com vários setores em todo o mundo, buscando avançar na construção de um projeto, que não é um projeto só para o nosso país, é para o mundo. Nós temos essa utopia, nós temos, e ela segue revigorada, de que nós temos a necessidade de construir a libertação da classe trabalhadora e dos pobres do mundo. E isso foi uma coisa muito boa, uma coisa muito boa. Edu relatou aqui o que aconteceu no encontro em Paris, teria muita coisa a contar, mas eu me lembro de uma coisa que foi muito interessante, que foi uma ida que nós fizemos a um encontro sindical que aconteceu na Itália, e primeiro nós não estávamos convidados para o encontro, pelo menos oficialmente. Agora, foi naquele período em que as lutas e as mobilizações começaram a varrer o continente europeu, e havia a necessidade de se buscar, de alguma maneira, fazer com que aquilo se juntasse. Porque não podia ser que os indignados lutassem num país, a geração Arrasca lutasse em outro, que houvesse greve no local, um local em outro, né? E nós, que dentro da nossa utopia somos internacionalistas e tudo mais, nós fomos num encontro organizado pela Federação Sindical Mundial para tomar a palavra e puxar a orelha deles e falar: vocês têm que se juntar com a social-democracia, têm que fazer uma greve geral no continente europeu, que isso é um absurdo. E foi uma coisa muito engraçada, porque, obviamente, nós não fomos bem vistos na nossa chegada, né? Depois a coisa mudou, participamos do encontro, tivemos essa possibilidade. Conhecemos aí, inclusive, uma série de sindicalistas que concordavam com isso. Mas sabe o que foi o mais legal? Foi 2 anos depois, isso que era uma utopia se realizar. 2 anos depois, né, no mesmo dia, os trabalhadores europeus, e olha que não foi muito pela política dessas direções, que não estavam muito afim de fazer isso, pelos seus compromissos, eles realizaram uma paralisação continental. E nós dois ríamos, né, dizendo... A gente brincava um com o outro, né? Dom Quixote, Sancho Panza. Havia uma briga que era o Sancho Panza, né? Sempre havia, entendeu? Mas nós ríamos porque
Só quem está imbuído de um propósito muito consequente, né, para a sua vida, tem essa ousadia, sabe? Então, assim, foram coisas muito importantes mesmo. Quando eu falo da dimensão humana do Didi, eu queria falar aqui não apenas em nome dos companheiros e companheiras que conviveram com ele mais recentemente na Secretaria Executiva da Central, da CSP com Lutas, mas queria falar aqui dos nossos companheiros e companheiras que trabalham na Central, nossa turma da imprensa, da administração, os atuais trabalhadores da Central e alguns ex que também estão aqui presentes e que sempre adoraram o Didi. E olha que ele dava um trabalho danado, né? Porque era daquele cara que tinha muita sacada política, e às vezes chegava com 2, 3 coisas para fazer de imediato, né? E botava todo mundo para virar, para fazer acontecer, né? E isso animava, né? A gente conversava ali um pouco, né? Esse ano, com toda a dificuldade, o Didi não parou em nenhum momento e tudo, e ele fazia um balanço de que ele fez muito pouco, sabe? Teve o encontro do Labor Notes dos Estados Unidos, teve o encontro no México, 2 reuniões internacionais na Europa, um encontro sindical internacional do setor da educação no Brasil, e agora, em novembro, tinha a reunião da rede, né? Vai ter a reunião da rede. E na minha última conversa com ele, alguns dias atrás, ele justamente me pedia, olha, em não sendo possível que eu vá, você garante que a reunião aconteça e que o ano que vem, no Congresso da CSP com Lutas, tem que ter uma boa reunião internacional, porque aí eu já vou poder participar, porque no Brasil é mais tranquilo, entendeu? Então, são coisas, amigos e amigas, que só quem viveu muito de perto, né, quem teve esse prazer, teve essa honra, digamos assim, né, de trabalhar com uma pessoa com essa capacidade, com essa disposição de vida, essa coisa maravilhosa que o Didi representou para nós, essa dimensão, né, como ser humano, só quem viveu isso pode, digamos assim, conseguir estar aqui agora, segurando para não chorar, até porque nós dois já choramos muito juntos, nem conto para vocês. Ele é muito engraçado, mais para fora, mas tivemos nossos momentos de poder discutir nossa vida, né? Os problemas que, além da dimensão militante que cada um de nós tínhamos, né? Nessa mesma reunião, lá em Roma, quando a gente sentou à noite, a gente não ficou ali conspirando contra a burguesia, não ficou pensando em derrotar o imperialismo, como fazer a revolução mundial ou tomar o poder dos trabalhadores. Mas meio que a gente fez um certo balanço da vida, sabe? Os nossos amores, nossos filhos, nossas companheiras, companheiros, nossos pais. E a conclusão que nós chegamos juntos ali, isso tem 3 anos, é que a vida foi muito generosa conosco. Muito generosa conosco. Muito. Foi com o Disseu, foi comigo. Por mais que seja dolorida a partida, por mais que doa a perda, mas a vida foi muito generosa. Porque em nenhum momento a gente se deixou tomar pela alienação que muitas vezes contamina muita gente e que transforma, né, a passagem aqui por esse espaço numa coisa decadente, vil. Então, na nossa vida não teve espaço para isso. Eu queria agradecer a presença de todos e todas que estão aqui, a todos os companheiros que mandaram suas mensagens. São dezenas, né, que já chegaram aqui, talvez nem seja possível ler. Nós depois queremos organizar, num outro momento, uma nova homenagem ao Disseu, que possa ser mais preparada. Hoje, evidentemente, estamos realizando nas condições possíveis aqui essa homenagem. E honrar a memória desse homem que dedicou a sua vida, a sua existência, a construir um mundo melhor. E, acredito eu, fez isso com uma dimensão política fantástica, com as divergências e os acordos que poderíamos ter, mas com uma dimensão humana fenomenal. Então, a lembrança que fica para cada um de nós que teve o prazer de conviver com o Didi é essa dimensão. E, para encerrar, numa das últimas conversas nossas, a gente falava sobre o medo. Que o medo é uma coisa boa, né? Quem não tem medo tem algum problema. Mas de que medo nós falávamos, né? O medo de recuar diante das dificuldades, de recuar diante dos desafios, ou de encarar a realidade com a dureza que ela nos coloca e nos bota à prova, sabe? E eu me lembro de uma camiseta
que dizia o seguinte: eu nunca soube o que era medo, porque eu tenho o mágico segredo de conquistar o impossível. Esse foi o Didi, um cara mágico, capaz de conquistar o impossível. Obrigado.